Amém, amados? Graça e a paz. Hoje nós já estamos no nosso 19º dia do jejum e graças a Deus, né? Temos perseverado, temos caminhado nessa unidade. Quanta revelação nós já recebemos da parte de Deus a respeito dessa palavra, a respeito desse perdão, a respeito daquilo que Deus fez em nós. Então hoje, mais uma vez, quero compartilhar com você e peço a Deus que enquanto essa palavra for compartilhada, que o Espírito Santo venha tirar da sua consciência toda acusação, todo peso, que você possa ter paz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos, Deus, diante de Ti essa palavra, esse ambiente. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco. Que possamos sair daqui, Deus, edificados, renovados e conscientes, Deus, da obra de Cristo, do que Cristo fez, e Ele é o centro de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, então nós temos falado desde o começo do nosso jejum a respeito de perdão. Você é perdoado. Não há sobre você nenhuma condenação, mas você foi perdoado dos seus pecados, do passado, do presente, e os que você ainda vai cometer. Todos já foram perdoados. Às vezes a gente fica meio assustado, né, pastor? Mas se você falar que os meus pecados todos assim já foram perdoados, vai ter gente que vai ter, né, já que eu estou perdoado eu posso pecar. Mas é o contrário. A Bíblia fala que quando você entende o perdão de Deus, a força do pecado ela é perdida. Sabe o que é interessante, irmãos? Porque nós imaginamos que nem todos querem vencer o pecado, ou querem se livrar do pecado. Mas esses dias eu estava até observando no Instagram uma postagem que era a respeito de vencer pecado de pornografia. E aí eu olhei os comentários. Quantas pessoas ali comentando a respeito de vencer esse pecado. Eu não tinha noção que tinha tanta gente que tinha esse problema e que nem mesmo que assumiria que precisa vencer isso. E eu fiquei observando, eu fiquei pensando, falei, na verdade as pessoas querem vencer esse pecado, mas muitas vezes não sabem qual é o caminho para vencer o pecado. Aquela postagem ali, alguém estava tentando vender um instrumento para vencer esse pecado. Mas a verdade é, enquanto eu olho para mim, eu não venço nenhum pecado. Porque olhar para mim está relacionado à lei. Olhar para mim está relacionado ao que eu faço. E sempre que eu olho para mim, que eu me avalio, o resultado é introspecção gera culpa. Irmãos, o padrão de Deus ele é muito elevado. Quando você olha para você, o resultado é que você vai se sentir desqualificado diante de Deus. Mas quando você olha para Cristo, que você tira os olhos de você e olha para o Senhor, o resultado é que agora você passa a ter paz, você passa a ter alegria, você passa a descansar no Senhor. Por quê? Agora não é você que está fazendo a obra e vencendo o pecado. Não, agora você está descansando que o Senhor fez a obra, que Ele venceu, e você recebe de Deus a vitória. Então quando nós falamos para você de perdão, você precisa entender, o perdão é o primeiro passo para que você possa vencer o pecado. Então ali eu vi algo assim, grande, né? Mas talvez seu pecado não seja esse, seu pecado seja fofoca, você fica irado, você fica chateado, fica zangado. Tem algo que te incomoda, e normalmente esse pecado que te incomoda, ele é recorrente. O diabo ele sempre vai te tentar na área que ele já tinha tentado você antes. E quando ele volta para te tentar, a força que você tem para vencer é saber que você já foi perdoado. Amém? Sabe o que acontece? A psicologia, a filosofia, eles falam para você, conhece-te a ti mesmo. Quando você olha lá para a psicologia, ela fala, você está passando por isso porque tem alguma coisa que aconteceu no seu passado. E isso que aconteceu no seu passado, você tem que descobrir o que é para você se resolver, para que você possa avançar. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver olhando para você, tentando se conhecer, olhando para o seu passado, você não consegue avançar. Porque olhar para você, ao olhar para você, você está tirando os olhos de Cristo. Não tem como olhar para os dois ao mesmo tempo. E a chave da vitória é que você olhe para Cristo.
Sempre a Bíblia vai falar para você: olhe para Cristo. Cristo é a chave para que você vença todas as coisas. Ah, pastor, eu preciso mudar meu caráter, eu preciso mudar meu comportamento. Irmãos, você precisa mudar o que você crê e como você está enxergando o Senhor. Quando você enxergar a obra de Cristo, todas as outras coisas serão transformadas. Então hoje eu quero falar: é consciência de si mesmo ou consciência de Cristo? Eu estou consciente de que normalmente o dia que você peca, ou o dia que você se sente falho, o diabo tenta fazer com que você olhe para você. Eu fiz, eu não tenho caráter, eu não consigo vencer o pecado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a verdade é, realmente tem algo que eu não consigo. Mas a Bíblia ela não está te chamando para olhar para você, ela está te chamando para olhar para Jesus. Olhe para Ele. Sabe, 1 Coríntios capítulo 15 fala o seguinte: porque o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Em resumo, a lei é o homem tentando fazer para merecer algo de Deus, mas a graça é o homem olhando para Cristo e recebendo pela fé. Você recebe do Senhor. A palavra de Deus em João 17:3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna não é você conhecer você mesmo. A vida eterna é você conhecer a Cristo. Quando você conhece a Cristo, você agora está vivendo a vida que Cristo tem para você. Então quero falar algo para você hoje de coração: procure conhecer mais de Cristo. Leia o Evangelho, leia as cartas do Novo Testamento, conheça a obra dele, o perdão, a justificação, conheça mais daquilo que ele já fez. Quando você conhece mais do que ele já fez, o resultado é que você vai ser livre de todo mal. Eu falei aqui no começo a respeito de pecado, mas tem pessoas que andam doentes. E ao andar doentes, o que elas fazem? Elas ficam olhando para si e procurando a justificativa para estar doente. Eu estou doente por causa disso, eu estou doente por causa daquilo, eu fiz algo de errado, por isso que eu estou doente, eu deixei de ser fiel, por isso que eu estou pobre. Sabe, eu quero dizer para você o seguinte: enquanto você estiver olhando para você, você vai continuar doente. Para de olhar para você, olha para Cristo. Eu posso ter errado, eu posso ter pecado, eu posso ter feito algo que não era a vontade de Deus, mas Ele já me perdoou. E se Ele me perdoou, eu posso receber a cura. Pastor, mas eu estou pobre porque eu não entreguei dízimo. Irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo fala o seguinte: olhai, pois, as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas Deus sustenta todas elas. A ave do céu não está plantando, não está colhendo, Deus está sustentando. Isso é o que? Sustento. Deus te dá sustento. Talvez você está condenado porque você não conseguiu ser fiel, porque você não andou no caminho da fidelidade. Eu quero falar para você hoje: é nisso, o Senhor já te perdoou. E Deus estabelece para você um novo caminho, para que você possa andar e prosperar. Pastor, então o senhor está falando de dízimo aí agora, então não preciso mais entregar dízimo. Quero te dizer algo de coração: você está entregando dízimo com medo da maldição, você está fazendo errado. Não tem mais maldição, a maldição foi levada na cruz. Pare de olhar para você com medo de maldição, de que Deus vai te amaldiçoar porque você não foi fiel. Não, a maldição foi levada na cruz. Todas as maldições foram levadas na cruz, inclusive essa. Pastor, então por que eu entrego o dízimo? A ave do céu não semeia nem ceifa, ela tem sustento. Deus sustenta todas elas. Mas quando a Bíblia fala de prosperidade, ela fala de plantio e colheita. Então, se você quer ter sustento, Deus vai te sustentar, Deus não vai te desamparar. Pastor, então para que eu entrego o dízimo? Para que eu prospere mais. A primeira menção de dízimo na Bíblia é em Abraão. Abraão entrega para Melquisedeque e ele fala de enriquecimento. Deus quer te prosperar, Deus quer te enriquecer, e o caminho é esse. Mas eu não quero falar de vida financeira hoje, eu quero falar com você hoje
Você tem que parar de olhar para você e olhar para Cristo. E como que isso funciona na prática? Você só consegue quando você começa a ouvir de Deus, a ler a palavra. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, com certeza, quando você ouve, você está olhando para Cristo. Mas a Bíblia, ela é clara no livro de Hebreus, ela fala: esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Eu creio que o descanso é uma pessoa, é Cristo. E esse esforço, ele está relacionado a uma busca constante. Eu ouvi uma palavra, eu li a Bíblia, eu orei, mas daqui a pouco parece que as situações voltam para tentar me angustiar. O que eu faço? Eu ouço de novo, eu oro de novo. Eu me esforço para deixar de olhar para mim e olhar para Ele. Eu me esforço para avançar na fé. Eu me esforço para que os meus olhos permaneçam nele. Não é algo automático, é algo agora onde o Espírito move em mim, mas exige de mim uma ação, uma resposta. Eu continuar olhando para ele. Nós temos irmãos que estavam conosco aqui os 21 dias, orando, declarando que são perdoados. Por quê? Porque eles querem continuar olhando para o Senhor. Você por algum motivo não conseguiu estar aqui, mas está agora ouvindo essa palavra, e você também está se esforçando para olhar para o Senhor. Eu quero falar para você: continue olhando. Pastor, quando eu ouço o Senhor, eu consigo olhar, eu consigo ter paz. Mas muitas vezes eu ouço palavras que parece que eu preciso fazer. Sou eu que faço, sou eu que tenho que fazer. Irmãos, procura olhar para o Senhor. Evite olhar para você. Procure receber de Deus. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem algo maravilhoso para você. No livro de Salmos, capítulo 139, verso 23, diz assim: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu vês se há em mim algum caminho mau, e o Senhor me guia pelo caminho eterno. Quem me sonda? O Senhor. Quem me conhece? O Senhor. Só que hoje a pregação, ela mudou. Ela fala: você precisa se conhecer, você precisa se sondar, ver se está fazendo certo, ver se você merece, ver se você pode. Não é ver se você pode ou se você merece, é olha para o Senhor te sonda, o Senhor te conhece. Se tiver algo em você que precisa ser transformado, Ele vai transformar. O Espírito vai te incomodar para que você possa avançar nele, para que você possa desfrutar dele. Pastor, e quando nós vemos a ceia, na ceia Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, Paulo, quando fala da ceia, ele não está falando para eu examinar quem eu sou. Ele está falando para examinar a maneira com a qual eu estou participando da ceia. Porque ali a galera tinha negócio de comer farofa, de beber vinho, de encher, de se embriagar, de outro ficar com fome. Então era uma maneira indigna. Então Paulo está falando: examina se a maneira que você está fazendo é digna. Por quê? Porque você talvez está fazendo da maneira errada. Ali Paulo não está falando para olhar para você, está falando para observar apenas a maneira. Quem te examina, quem te sonda é o Senhor. Porque se eu estiver fazendo a ceia de maneira errada, de maneira indigna, ela não vai ter poder. Vai ser apenas uma comida normal, uma bebida normal. Mas se eu fizer a ceia com entendimento de perdão e de cura, vai gerar em mim vida. Vida e vida em abundância. Então, quando ele fala ali, examine-se, ele fala para não fazer indignamente. Não dá para você ver se você é digno ou não. Ele está falando se a maneira é digna ou não. Até porque nós nunca seremos dignos. Nós não somos dignos, nós recebemos pela graça, mediante a fé. Sabe, quando nós falamos dessa questão de digno, Apocalipse 5 fala que estavam reunidos, né, e havia muito choro, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Só havia um digno. Apocalipse 5 diz assim: não chore, porque o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu, e ele virá abrir o livro, porque ele é digno. Só Cristo é digno. Nós não somos dignos de participar da ceia, nós não somos dignos de receber nada de Deus, mas nós confiamos na obra de Cristo. E porque eu confio na obra dele, eu recebo de graça. Eu recebo porque ele já fez. Só o Senhor é digno. Sabe? Eu não gostaria
de avançar muito nisso. Por quê? Porque muitas vezes ao participar da ceia, nós sentimos condenação, peso. Quando na verdade a ceia é para nós lembrarmos que somos perdoados. O dia que você participa do cálice, você está se lembrando, eu já fui. E aí eu te pergunto, para quem é o perdão? O perdão é para quem é santo? Para quem é digno? Não. O perdão é para quem precisa de perdão. Para quem reconhece que é pecador e necessita receber de Deus. Para esse é o perdão. O remédio é para quem está doente. A cura é para quem está doente. O perdão é para quem pecou. Por isso eu falo para você hoje, ao participar, se lembre, você já foi perdoado. Você já é curado. Você já pode receber. Sabe, o Espírito Santo, a obra dele hoje é te convencer da justiça. A palavra de Deus, ela fala que o Espírito vem para convencer o mundo do pecado, da justiça. Quem é convencido do pecado? O mundo. Aqui não é pecados, é pecado. Natureza pecaminosa. O homem que nasceu de Adão com natureza caída precisa ser convencido do pecado, porque ele ainda não nasceu de novo e ele precisa de um Salvador. Então o Espírito vem para convencer ele do pecado. O Espírito agora vem, convence. Ele entende, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Cristo veio para me salvar e agora eu aceito a Cristo. Pronto, eu fui convencido do pecado, recebi a Cristo, agora eu nasço de novo, eu tenho uma nova natureza. Eu não preciso mais ser convencido de pecado. Dentro de você, o Espírito tem 3 funções. Quando nós vemos isso lá no cursão, o Espírito tem intuição, consciência e comunhão. Na consciência, o Espírito ele tem a função de te acusar, de recusar. Dentro da sua consciência, o dia que você faz algo que é fora da vontade de Deus, o próprio Espírito fala dentro de você, isso não é a vontade de Deus. Ele gera em você aquela restrição, ele gera em você aquele constrangimento. Por quê? Porque o próprio Espírito está te direcionando aquilo que é a vontade de Deus. Mas Deus veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, o que é ser convencido da justiça? Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você foi justificado. Ser justificado significa que hoje não há sobre você mais nenhuma culpa, mas você agora é considerado como alguém que nunca pecou, porque Cristo levou todo o seu pecado. Então o Espírito Santo ele vem te convencer da justiça. E Cristo explica isso, porque Cristo fala o seguinte: porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Por que não me vereis mais? Porque quando eles olhavam para Cristo, eles viam algo. E é interessante a gente parar para pensar o que eles viam quando eles olhavam para Cristo. Quando eles olhavam para Cristo, a palavra fala que teve uma mulher que foi pega em adultério. Levaram ela até Jesus. Eles queriam apedrejar aquela mulher. Jesus abaixou, começou a escrever na areia e falou o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, todo mundo foi embora. E ao ir embora, Jesus então pergunta para aquela mulher: onde estão aqueles que te condenavam? A palavra fala que ela olha para ele. E ao olhar para ele, ela fala que eles foram embora. Não estão mais aqui. Jesus fala: eu também não te condeno. O que ela viu nos olhos de Jesus? Perdão, eu não sou condenado. Mas nós temos um discípulo que pisou na bola. Pedro pisou na bola. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na terceira vez o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus estava passando. A palavra fala que Pedro olhou para Jesus. E ao olhar para Jesus, a palavra fala que ele saiu dali e que ele chorou copiosamente. Por que Pedro foi chorar? O que ele viu nos olhos de Jesus quando Jesus passou? Fala o que ele viu. Ele viu perdão. Por que ele viu perdão? Porque quando Jesus ressuscitou, ele foi se encontrar com Jesus. Ele foi buscar Jesus. A palavra fala que Jesus, depois de ressuscitado, estava na beirada da praia e gritou para os discípulos: ei, tem peixe? Eles disseram: não, nós não pegamos nada. Jesus falou: lança a rede do lado direito.
Eles não tinham feito nada, não tinha... Na primeira vez, Jesus tinha usado o barco de Pedro, mas agora não tinha acontecido nada. Jesus só perguntou: tem peixe? Eles disseram não. Eles lançam a rede. Eles lançaram a rede e eles não conseguiam puxar a rede do tanto de peixe que tinha. E a palavra fala que Pedro então se lembrou, fala: peraí, eu já passei por isso antes, eu conheço essa história, é o mestre. E João falou: é o mestre. A palavra fala que Pedro pulou na água ainda sem roupa e foi se encontrar com Jesus. Quer saber de peixe, quer saber de barco, eu não quero saber de nada, eu quero encontrar com Ele. Por quê? Porque o Espírito convence hoje você da justiça. Quando você é convencido da justiça, você quer se aproximar. Mas quando você olha para você, procurando em você, procurando pecado, você quer se distanciar. Por que Pedro se aproximou? Porque ele viu nos olhos de Jesus perdão. E agora o Espírito convence você que você é justificado, que você é perdoado. E agora você vai para Jesus, porque você quer se relacionar, porque você recebeu perdão. Ei, quando você recebe perdão, você tem força, você relaciona, você se aproxima, você tem fé para fazer grandes coisas no Senhor. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E ao participar da mesa, nós vamos participar e declarar: eu confio na obra dele. Eu descanso na obra dele. Eu já fui perdoado. Eu não preciso ficar olhando para mim, procurando meus erros, minhas falhas. Eu erro, eu falho, mas eu confio na obra dele, porque eu confio nessa obra. Eu desfruto de toda a abundância em Deus. Amém? Toma seu pão, toma seu cálice, pode pegar. Nós vamos participar e vamos declarar que nós somos completamente perdoados, que não há sobre nós nenhuma condenação, porque Cristo fez essa obra de maneira completa e nós somos lavados pelo sangue. Ao participar da ceia, você está olhando para você, está olhando, e a obra dele, ela é completa nas nossas vidas. Aleluia. Tem seu pão. Pastor, o que é olhar para Cristo? Saber, esse pão é o corpo, foi moído pelas nossas enfermidades. Que ao participar eu recebo cura, independente de merecer ou não. Eu recebo pela graça, porque Ele já fez. Levanta seu pão, Senhor. Nós apresentamos a Ti esse pão. Esse pão é o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas enfermidades. Ao participar desse pão, nós recebemos cura da parte de Deus, restauração, renovo. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, se há entre nós algum doente, que o Senhor libere cura sobre ele hoje. Nós repreendemos toda enfermidade e nós declaramos a restauração do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Levanta seu cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Você foi perdoado. Declara comigo: eu fui completamente perdoado. Ao participar deste cálice, eu me lembro que a obra de Cristo foi completa. Eu rejeito toda condenação, toda acusação. Eu declaro que o meu coração pode ter paz e descansar no Senhor. Não tem nada a ver comigo, depende dele, e a obra dele já foi concluída. Eu sou participante desta obra, em nome de Jesus. Amém? Participe do pão, participe do cálice.